Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você está assistindo esse vídeo. Esse comecinho aqui do vídeo, primeiro vídeo, é mais para vocês entenderem aí quem eu sou, mas a gente já vai para a atividade logo em seguida. Como vocês viram aí na capa anterior, meu nome é Rodrigo Ergolê, eu sou professor da escola Miguel Sansiglo e eu tô aqui para a gente fazer algumas videoaulas. Assim, eu tava pensando, vendo que poucas pessoas estão fazendo as atividades e tal, pensei, talvez fazer umas aulas no YouTube seja legal para explicar também a atividade. Então aqui a gente está falando da atividade 1, beleza? Basicamente isso. Uma coisa legal, saber mais de mim, é só você entrar aí nesses dois Instagrams aí, ó. Grupo Entre Mundos é do meu grupo de teatro e Rodrigo Gergolê é o meu Instagram. E aí você vai saber mais de mim, vai entender o que eu faço de arte fora da escola, trabalhei com teatro e tudo mais. Mas isso é basicamente a apresentação. Agora vamos ao que interessa, que é a atividade. E como fazê-las, né? Quais são as regras para essas atividades. O fato é que existem regras para aula de arte aí, para o meu tipo de aula. E a primeira é que eu não passo textão para vocês lerem ou copiarem. Na verdade, eu acho mais interessante vocês tentarem escrever o que vocês entenderam das coisas que vocês estão estudando. Eu vou dar um exemplo aqui do meu caderno. O nome desse caderno, o nome que eu chamo esse caderno é Diário de Vivências. É um caderno de matéria comum, esse caderno de 10 matérias, você escolhe uma das matérias para mim, ou pega um caderno individual, como eu faço, e coloca lá todas as coisas de arte. Então sempre que vocês forem fazer algo de arte, seja uma aula presencial, seja uma aula à distância, vocês vão fazer esse diário de vivências, né? Aqui, por exemplo, é o meu diário. Então eu estou assistindo uma aula e aí eu pego e vou fazendo as minhas anotações do meu jeito, mapa mental, ou texto, ou desenho, o que eu achar melhor. É um diário. Se é um diário, você vai escrever as suas questões, mas sempre relacionado à aula, não é? Querido diário, hoje a minha namorada falou... Não é nada disso. E você vai fazendo o seu diário do jeito que você achar melhor, mas explicando as matérias que foram... As matérias, não exatamente, mas o que a gente conversou na aula, né? As matérias não é muito certo de falar. Do seu jeito, que é muito importante ter data, isso é muito importante, eu gosto de pôr cor. Data é muito importante ter. É muito importante ter também a sua opinião sobre as coisas e a sua explicação com as suas palavras. A única coisa que eu não gosto que faça no diário de vivências é colocar abreviações. PQ, VC, não acho legal. Põe a palavra inteira para a gente também se acostumando a escrever as palavras inteiras, logo menos. A gente está falando aqui de uma aula de ensino médio, então tem vestibular e tal. E é interessante você se habituar a escrever na linguagem um pouquinho mais formal. Tudo bem? Primeira parte é só isso aí. Agora vamos para o conteúdo de verdade, para o conteúdo da atividade. A primeira coisa que a gente tem que colocar no diário é a habilidade da aula, que é uma aula do primeiro ano, e a habilidade é essa aí, EF69AR31. Relacionar as práticas artísticas às diferentes dimensões da vida social, cultural, política, história, econômica, estética e ética. Isso aqui é um código, e é muito legal vocês copiarem o código, né? Por quê? Porque aí na próxima aula talvez a gente use a mesma habilidade. Talvez não, a gente vai usar a mesma habilidade. E vocês não precisam copiar tudo de novo, só coloca o código, certo? Não é tão difícil assim. Só para vocês entenderem o código, EF significa ensino fundamental. A gente está retomando aí uma habilidade do passado. 69 significa do sexto ao nono ano. AR significa arte, 31 é o número da habilidade. Mas o que é uma habilidade, professor? Uma habilidade é o que as senhoras e os senhores devem desenvolver durante a aula. Então, quando a gente terminar as aulas relacionadas a essa habilidade, vocês vão ter que já saber fazer isso aí que está escrito nessa frase. Mas a frase é um pouquinho difícil, né? E aí eu vou explicar ela com tranquilidade. Professor, você está falando enquanto tá a habilidade aí, você não vai deixar a gente copiar? Claro que vou. Vocês estão no YouTube, dá um pause e pronto, é muito simples. E aí você copia e depois continua a me ouvir. Bem simples. Parece difícil, mas não é. Relacionar as práticas artísticas. Basicamente,
né? Você ligar as práticas artísticas. Quais são as práticas artísticas? Pode ser qualquer coisa as práticas artísticas. Qualquer coisa, professor? Não, não exatamente. Qualquer coisa em arte. Então a gente pode estar falando aí de dança, a gente pode estar falando de música, a gente pode estar falando de teatro, a gente pode estar falando de artes visuais, a gente pode estar falando também das linguagens híbridas, que a gente vai chamar assim. O que são linguagens híbridas? É a que mistura teatro e dança, por exemplo. Teatro e artes visuais, dança e música, por exemplo. Híbrido significa isso. Tá bem feinha a minha letra, mas acho que vocês estão entendendo. E também tem outras que a gente não trabalha muito no componente curricular de arte, que é, por exemplo, a arquitetura, que é arte também, que pode ser uma das práticas artísticas. A gente pode estar falando também de literatura, que é mais trabalhado na disciplina de língua portuguesa, na disciplina não, no componente curricular. E a gente pode estar falando também de performance, instalação artística, intervenção. E aí a gente entra num monte de coisa aqui que também faz parte das linguagens híbridas. Até aí, espero que esteja tudo bem. Então, a gente vai relacionar essas práticas artísticas, que são essas coisas que eu acabei de explicar, às diferentes dimensões da vida social, cultural, política, econômica, estética e ética. Dimensões da vida, a gente vai separar só essa parte, são as coisas da sua própria vida, né? Da sua vida social, então a sua família, os seus amigos, as pessoas que te rodeiam, a sua vida cultural, e isso é muito legal pensar na cultura, porque cada lugar, se você sair de São Paulo e ir para Bahia, você vai encontrar outra cultura, ou em Minas Gerais, né? São culturas diferentes. O que é uma cultura? São as coisas que um determinado povo dá valor. Então, um exemplo simples. Aqui em São Paulo, no fim de semana, é tradicional as pessoas comerem pizza, por exemplo. Pelo menos na maior parte de São Paulo. Em Minas Gerais, é tradicional no fim de semana as pessoas comerem um negócio que chama jantinha, que é uma espécie de marmita gigante com um monte de coisa. Mas muita coisa mesmo. Os mineiros capricham na quantidade de comida, né? Então isso é cultura, né? É dado valor no fim de semana em São Paulo para pizza e em Minas Gerais para jantinha. Claro que eu estou falando de uma coisa muito simples, né? Mas existem vários parâmetros culturais aí, até na linguagem, como a gente fala as coisas. Certo, mano, é de São Paulo, né? Vida política. Mas a gente vai falar aí, professor, de bolsonarismo, de petismo, agora Lula, não sei o quê. Não, política não é só isso. Quase tudo na nossa vida é política. Política tem a ver com relação, tem a ver com as formas que as coisas são organizadas, isso tudo é política, né? Histórica, e aí quando a gente está falando de dimensões da vida, a gente está falando da sua história, da história do local onde você vive, da história da sua família, mais especificamente, se você quiser. A gente também pode relacionar essas práticas artísticas à sua vida, à dimensão da sua vida econômica. Então, quem mora em Perdizes, aqui em São Paulo, que é um bairro mais chique, ele vai ter uma cultura diferente, um jeito diferente de ver a arte. O artista que nasceu em Perdizes vai fazer uma coisa diferente do artista que nasceu no Sapopemba, por exemplo. Porque as suas realidades são diferentes. Simples assim. Né? Então a gente pode relacionar essa prática artística também a questões econômicas. Estética, e aí quando a gente está falando de estética, a gente está falando de bonito e feio. E não necessariamente bonito e feio é um juízo de valor. Ah, tal coisa é bonita, tal coisa é feia. O feio pode ser muito bom também, ele pode ser útil para a arte fazer uma coisa feia. E na dimensão ética, que aí a gente está falando de moral. A gente está falando de como a gente lida com as pessoas e com as coisas. Devidamente explicada a habilidade, agora a gente vai falar um pouquinho sobre
termos básicos, coisas básicas que a gente vai precisar entender para a gente conseguir discutir essa habilidade especificamente, assim. Então, como a gente vai relacionar essas práticas artísticas, né, a essas dimensões da vida? Primeiro, a gente tem que entender que toda obra de arte tem uma mensagem. Mentira. A gente não chama de mensagem em arte por um motivo muito simples, tá? Mensagem, ela é direta. Então, assim, eu vou fazer um esqueminha aqui para vocês entenderem. Na mensagem, a gente vai estar falando assim, tem uma pessoa que é o emissor, é o cara que manda a mensagem. Esse cara vai mandar essa mensagem para um receptor. Basicamente, em arte, a gente vai chamar isso de discurso, que também tem um emissor que vai mandar isso aí, esse discurso, para um receptor. Mas qual é a diferença de discurso com mensagem se acontece a mesma coisa? Bem simples. Aqui o emissor pode ser você, que passa uma mensagem que é: me dá 10 pães. E o receptor vai receber essa mensagem, né? No caso, esse receptor é a pessoa da padaria. No discurso, a coisa é um pouquinho mais complicada, mas é bem pouquinho mesmo. Porque o emissor, normalmente, vai ser o artista. E aí o discurso dele, ele pode ser totalitário ou aberto, que eu já vou explicar o que é. E o que é e que o receptor recebe aí? O que é o receptor? O receptor é o mundo inteiro. É muito maior do que uma pessoa só. É o mundo inteiro. Pode ser uma pessoa rica, pode ser uma pessoa pobre, pode ser uma pessoa inteligente, pode ser uma pessoa com menos acesso à informação, que não é necessariamente burra, né? Essa palavra é meio esquisita, porque as pessoas, elas só têm diferentes níveis de acesso à informação, na verdade, de processamento, mas isso é outra história. Então essa é a nossa brincadeira, falar de discurso. Mas para falarmos de discurso, a coisa não é tão difícil quanto parece. Ah, professor, já vai apagar isso, meu Deus. Eu não falei que era para ninguém copiar, e também se você quiser escrever isso, você dá um pausa. Você está no YouTube, lembra disso? Lembra disso de vocês várias vezes. A gente tem um discurso que é totalitário, que é basicamente um discurso, uma, entre aspas, mensagem, que ela vai direto ao ponto. Eu vou dar um exemplo. Essa imagem, por exemplo, aí dando um exemplo bem simples, é uma imagem que não tem como você interpretar outra coisa, né? É uma pessoa sendo cerceada, olha que palavra difícil. Na verdade, cerceado quer dizer impedido. É uma pessoa sendo impedida de ver e sendo impedida de falar. Ainda poderia ter uma outra mãozinha aqui no ouvido, aqui impedindo ele de ouvir também, né? Para o discurso ficar um pouco mais potente. Isso é o tal do discurso totalitário. Não dá para a gente entender outra coisa desse discurso. É isso. O cara está sendo impedido de exercer um direito básico, que é falar e ver. Ah, eu posso interpretar outra coisa? Se você se esforçar muito, pode, mas é difícil. Já o outro discurso que nós temos é o discurso aberto. No discurso aberto, existem, a grosso modo, tá? É muito mais complicado que isso. Mas existem lacunas ou buracos no entendimento. Ou seja,
você pode interpretar isso de várias formas diferentes. Vamos ao exemplo. Essa, por exemplo, é uma obra, como eu disse, é o exemplo de um cara que chama Duchamp. Você vai ver que está marcado aí como R multi na obra, né? Que é aqui embaixo. Mas é só um codinome que ele colocou. Essa imagem do Duchamp é basicamente um mictório. O que é um mictório? É um lugar de fazer xixi, né? Só isso não tem muito discurso. Agora, se você considerar o lugar onde ele foi colocado, esse é bem legal também. O Duchamp esteve aqui, quer dizer que ele roubou a obra. Ele colocou essa obra, esse mictório, em um lugar que era uma galeria de arte. Ele poderia estar fazendo uma crítica a ele mesmo, que é o Duchamp aqui. Ele poderia estar fazendo uma crítica à galeria de arte. Ele poderia estar fazendo uma crítica à sociedade. Ele poderia estar fazendo uma crítica à forma que a arte era feita naquele período em que ele viveu. E depende de quem para saber do que o Duchamp está falando. Depende da pessoa mais importante quando você termina de fazer uma obra de arte. Não durante o processo, mas quando você termina, que é o público, a pessoa que está olhando. Então, dependendo do que a pessoa sabe da vida ou o que ela viveu, ela vai interpretar isso de uma forma mais simples ou mais complexa, ou por um caminho ou por outro. Então, uma obra de discurso fechado, usando ainda essa mesma tela, ela sai daqui, discurso fechado não, totalitário. Ela sai daqui e ela vai até aqui. Uma obra de discurso aberto, ela sai daqui e aí no meio do caminho, dependendo de quem está vendo, ela pode vir para cá, para cá, para cá. E assim vai, infinitas possibilidades de interpretação. Essa obra do Duchamp é um exemplo muito simples. Tem coisas bem complexas dentro do discurso aberto. São obras que ela pode falar desde, sei lá, da questão do movimento negro até machismo, até uma questão emocional da pessoa. Então, é um exemplo mais simples para ficar mais fácil de entender, mas a gente vai ver, provavelmente, coisas muito mais complexas que dá para você interpretar um monte de coisas. Professor, você explicou um monte de coisa. E agora, qual que é a atividade? O que eu devo fazer para mandar-lhe? Né? É muito simples, na verdade. Não é tão complicado quanto parece. O que você vai mandar para mim é a foto do seu diário explicando o que você entendeu dessa aula. Bem simples. Que é basicamente a diferença entre os discursos e a explicação com as suas palavras de qual é a primeira habilidade aí que a gente está trabalhando, que é aquela que eu passei, que tem o código. Não necessariamente nessa ordem, porque eu expliquei primeiro a habilidade. Primeiro eu falei disso, depois eu falei disso. Boa sorte! Opa, eu errei aqui, inclusive, antes de finalizar, não. É isso primeiro e depois aquilo. Muito obrigado, gente. E a gente se fala mais no próximo vídeo. Até mais.